brasileira, que marcou gerações de crianças, não apenas por retratar o lado imaginativo em uma vida dura, mas especialmente por abordar a questão da morte dentro do imaginário infantil. Também por isso, mas não só por causa deste tema, trata-se de uma história extremamente triste, daquela de deixar o leitor desamparado em certos momentos. Para finalizarmos nossos trabalhos, convidamos os alunos do 6º ao 9º ano para realizarem uma apresentação teatral baseada no Meu Pé de Laranja Lindo. Boa noite. Boa noite. Existem regras. Eu vou comer mais não. Tá doido, comer um pão lá em casa, comer mais um pão. Boa noite. Boa noite. Meninos para fazer literatura de ano, iremos ver o Meu Pé de Laranja Lindo. Que autor? O autor José Matheus. Tiago de Souza. Livro baseado em todos comigo? Sim. Então vamos começar a leitura do primeiro capítulo. Depois que todos terminarem, pedirei vocês para apresentar. Alguém gostaria de começar a apresentar para Eu quero. Pode começar. Bom, nesse capítulo, vamos falar da história de Zezé. Zezé tinha 5 anos, era muito inteligente, aprendeu a ler sozinho. Zezé também gostava de tio Edmundo. Tio Edmundo ensinava muitas coisas, mas Zezé era um menino muito arteiro. Mas a família do Zezé também estava com problemas. O pai estava desempregado, a mãe tinha que trabalhar o dia inteiro. Zezé tem que se mudar para uma casa maior por causa que eu devendo 8 meses no aluguel. Zezé tem 5 irmãos. Balá, Totó, Luiz e Glória. Ele gosta mais de Luiz e Glória, porque Glória tem que ele e Luiz é mais velho. Bom, vamos acabar no final. Terminei. Também terminou. Pode começar um pouco, por favor. Eles se mudaram para uma casa menor e no fundo do quintal havia um pé de laranja que se tornou o melhor amigo do Zezé. Zezé que começou a chamar. É por isso que o livro se chama Meu Pé de Laranja Lima. É sempre com o amiguinho que ele conversa e desabafa depois de tomar suas coisas. É exatamente isso. Coitado de Zezé, professor. Zezé que é bem aflito, mas apanha do pai, Totó, que ele já entrou lá, só a Glória que não bate. E às vezes ele nem come Zezé. Muito bom a sua observação, Luiz. Nossa, muito triste. No Natal, o Zezé sem irmãos e Luiz foi sozinho para tentar ganhar brinquedos. E quando chegaram, já havia acabado. Triste mesmo. Zezé saiu para Iraxá para comprar cigarro para seu pai. Realmente a pobreza causou muito sofrimento à família de Zezé. Mas vamos continuar. Quem vai contar agora? Agora sou eu. Pode começar. Um dia Zezé foi pegar carona pendurado em um carro da área de um português chamado Manuel Valadares. O português deu em Zezé um assunto. Zezé jurou que se vingaria dele. Coitado, Zezé já vi levado por isso. Mas um dia o menino pisou porque abriu um corte em seu pé. Mesmo assim, ele decidiu ir para a escola. Ao atravessar a rua, o português viu e levou o menino à farmácia, onde vieram vários pontos. A partir desse dia, eles se tornaram grandes amigos. A amizade dos dois era realmente muito bonita. Mas infelizmente aconteceu uma tragédia. Um dia Zezé estava na escola e surgiu a notícia que o carro do português tinha sido esmagado por um trem. Não resistiu aos ferimentos e morreu. A sua família, como não sabia da amizade que ele tinha com o Portuga, achou que o caos seria que iriam cortar o seu pé de laranja limpo. O garoto passou dias comendo pouco, mas com as palavras de Glória, ele conseguiu retomar a sua vida normal. Muito
terminamos a leitura do livro. Agora gostaria de ouvir algumas impressões sobre o livro para vocês. Eu gostei muito do livro, mas não gostei do modo como os familiares se relacionavam com ele. Ele apanhava demais para criança de apenas 5 anos. Mas o livro também nos mostra que uma amizade verdadeira pode transformar uma pessoa. Muito produtiva a leitura que fizemos do livro. Espero que cada um de vocês leve esse conteúdo para a vida de vocês. Por hoje é só isso. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Que marcou gerações de crianças, não apenas por retratar o lado imaginativo em uma vida dura, mas especialmente por abordar a questão da morte dentro do imaginário infantil. Também por isso, mas não só por causa deste tema, trata-se de uma história extremamente triste, daquelas de deixar o leitor desamparado em certos momentos. Para finalizarmos nossos trabalhos, convidamos os alunos do 6º ao 9º ano para realizarem uma apresentação teatral baseada no Meu Pé de Laranja Lindo. Boa noite. Eu vou comer mais não. Tá doido comer um pão lá em casa, comer mais escritor. Boa noite. Boa noite. Meninos, para o projeto de literatura de criança, iremos ler o livro Meu Pé de Laranja Lindo. Que autor? O autor José Matheus. O livro é baseado em livros. Todos comigo? Sim. Então vamos começar a leitura do primeiro capítulo. Depois que todos terminarem, pedirei a vocês para apresentar. Alguém gostaria de começar a apresentar para a Eu quero. Pode começar. Bom, nesse capítulo, vamos falar da história de Zezé. Zezé tinha 5 anos, era um moleque inteligente, aprendeu a ler sozinho. Zezé também gostava de tio Edmundo. Tio Edmundo ensinava muitas coisas, mas Zezé era um menino muito arteiro. Mas a família Zezé também estava com problemas. O pai estava desempregado, a mãe tinha que trabalhar o dia inteiro. Zezé tem que se mudar para uma casa maior, por causa que eu devendo 8 meses de aluguel. Zezé tem 5 irmãos. Balá, Totó, Luiz e Glória. Ele gosta mais de Glória, porque Glória ele tem direito e isso é mais grande. Bom, vamos acabar no final. Terminei. Pode começar um pouco, por favor. Eles se mudaram para uma casa menor e no fundo do quintal havia um pé de laranja que se tornou o melhor amigo de Zezé. Zezé que começou a chamar. Por isso que o livro se chama Meu Pé de Laranja Lima. É sempre com o amiguinho que ele conversa e desabafa depois de tomar suas folhas. É exatamente isso. Coitado de Zezé, professora. Zezé é bem aflito, mas aprende o pai, toca de gente lá, só a Glória que não bate. E às vezes ele nem come Zezé. Muito bom a sua observação, Luiz. Nossa, muito triste. No Natal, Zezé sem irmãos e foi sozinho para tentar ganhar concurso. E quando chegar, já havia acabado. Triste mesmo. Zezé saiu para Engraxé para comprar cigarro para seu pai. Realmente a pobreza causou muito sofrimento à família de Zezé. Mas vamos continuar. Quem vai contar agora? Agora sou eu. Pode começar. Um dia Zezé foi pegar carona pendurado em um carro da área de um português chamado Manuel Valadares. O português deu em Zezé um assunto. Zezé jurou que se vingaria dele. Coitado, Zezé já vi levando por isso. Mas um dia o menino pisou porque abriu um corte em seu pé. Mesmo assim, ele decidiu ir para a escola. Ao atravessar a rua, o português viu e levou o menino à farmácia,
onde vieram vários pontos. A partir desse dia se tornaram grandes amigos. A amizade dos dois era realmente muito bonita. É, mas infelizmente aconteceu uma tragédia. Um dia José estava na escola e surgiu a notícia que o carro português tinha sido esmagado por um trem. Não resistiu aos ferimentos e morreu. A sua família, como não sabia da amizade que ele tinha com o Portuga, achou que o caos seria que iriam cortar o seu pé de laranja limpo. O garoto passou dias comendo pouco, mas com as palavras de glória, ele conseguiu retomar a sua vida normal. Muito bem, terminamos a leitura do livro. Agora gostaria de ouvir algumas impressões sobre o livro para vocês. Eu gostei muito do livro, mas não gostei do modo como os familiares se relacionavam com ele. Ele apanhava demais para a criança de apenas 5 anos. É, mas o livro também nos mostra que uma amizade verdadeira pode transformar uma pessoa. Muito produtiva a leitura que fizemos do livro. Espero que cada um de vocês leve essa pergunta para a vida de vocês. Por hoje é só isso. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu!